capítulo 8. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre a soberania de Deus e o seu amor. Será que Deus é soberano ou é Deus amoroso? Será que é possível conciliar a soberania de Deus com o amor dele? Ou será, se ele for soberano, ele não pode ser amoroso? Ou se ele for amoroso, ele não pode ser soberano? No decorrer da história da humanidade se levantou esta hipótese. Se Deus é tão soberano, então ele não pode ser amoroso, porque na soberania dele não caberia nós experimentarmos de situações constrangedoras, situações difíceis. Mas se Deus é tão amoroso, em que ele não pode nos permitir passar por situações adversas, então ele não pode ser soberano. E nós vamos entender um pouquinho como que esses dois atributos de Deus, a sua soberania e o seu amor, conversam e trabalham juntos em nosso favor, trabalham juntos para a glória dele, e é isso que eu quero pensar com vocês na manhã desse domingo. Por isso, quero ler com vocês Romanos capítulo 8, a partir do verso 31, o texto bíblico diz assim: que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro, mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E eu estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem potestades, poderá jamais nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Na manhã de hoje eu quero começar fazendo uma pergunta a você. Você já teve a experiência de se sentir esquecido por Deus? Você já teve aquele momento em que você disse: cadê o Senhor? Cadê o Deus que diz que me ama tanto, que não vê o que eu estou passando? Cadê o Deus que diz que é tão poderoso, que não resolve essa situação, que não age em meu favor, que permite eu continuar vivendo o que eu estou vivendo, que permite eu continuar passando pelo que eu estou passando? Eu penso que todos nós já tivemos esse momento. Todos nós já tivemos esse momento de questionar o amor de Deus diante de uma situação adversa das nossas vidas. Todos nós já tivemos esse momento de questionar a soberania de Deus diante de momentos adversos da nossa vida. Eu tenho esses momentos, já tive esses momentos de muitas vezes achar que Deus não se lembra de mim, que Deus ele não está preocupado com a minha dor, que Deus ele não está interessado com o meu sofrimento, que Ele está mais preocupado com outras pessoas, que Ele está mais preocupado com outras questões daquelas que estão envolvendo a minha vida. Mas isso não é um privilégio seu. Isso não é simplesmente um privilégio meu. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, por exemplo, lá no Salmo 10, no versículo 1, possivelmente Davi quem escreveu esse salmo, porque possivelmente o Salmo 10 é continuação do Salmo 9, ainda que não tenha aí o título do Salmo 10, mas possivelmente seja Davi, nós não temos essa certeza. O Salmo 10 diz assim: ó Senhor, por que permanece distante? Por que te escondes em tempo de aflição? Senhor, cadê o Senhor nesta hora? É agora que eu preciso do seu poder, é agora que eu preciso da sua soberania, é agora que eu preciso sentir o seu amor. Onde o Senhor está? Fugiu da guerra? Fugiu da batalha? Se escondeu? Quando nós olhamos os salmos, nós vemos Davi então lamentando muitas vezes e declarando muitas vezes esse sentimento de abandono. Parece que Deus tem nos esquecido em momentos de aflição.
mas não é privilégio de Davi. Olha o que Jó diz, lá no seu capítulo 34, nos versículos 5 e 9. Capítulo 34, versículos 5 e 9. O texto bíblico diz assim: Jó, pois Jó também disse, sou inocente, mas Deus tirou de mim meus direitos. Cadê Deus no meu sofrimento? Cadê Deus na minha batalha? Cadê Deus na minha luta? Olha o que o versículo 9 diz. Chegou até dizer, por que desperdiçar meu tempo tentando agradar a Deus? Este é Jó, o homem íntegro que nós conhecemos, o homem fiel a Deus que nós sabemos, mas que em um momento da sua história e da sua vida, e nós sabemos qual foi este momento e qual é este momento, ele também sente-se desamparado, ele também sente-se órfão, ele também sente-se filho abandonado, ele também não sente a presença de Deus. Por isso, se tem momento na história da sua vida que você se sente assim, não é privilégio seu. Não se culpe por isso. Às vezes temos sim uma grande dificuldade em conciliar, em conjugar soberania e amor. E às vezes podemos sim achar, se Deus é soberano, Ele não é tão amoroso assim. Porque Ele tem que exercitar o seu decreto, e no seu decreto passa a minha dor. Se Deus é tão amoroso assim, Ele não pode ser soberano, porque no decreto dEle tem um momento difícil, e Ele quer que eu não tenha esse momento difícil. Mas quando eu olho para Jó, quando eu olho para Salmo, quando eu olho para Davi, possivelmente Davi, quem escreveu o Salmo 10, eu entendo que muitas vezes nós não precisamos entender Deus. Precisamos simplesmente confiar em Deus. E aí eu me lembro, de um momento da história do grande cientista Einstein, quando ele estava divulgando e viajando por várias cidades, e ele estava então, divulgando a teoria da relatividade. E muitas entrevistas ele deu, por vários lugares ele passou, para falar sobre a teoria da relatividade. E uma dessas viagens, um dos repórteres, se aproximou da esposa de Einstein, o nome dela é Elsa Einstein, e perguntou para ela, você sabe o que é que o seu marido está dizendo? Você sabe o que é que o seu marido está anunciando? Você consegue compreender toda a complexidade da teoria da relatividade? E aquela sábia mulher, ela disse assim, eu não sei, eu não consigo compreender toda a complexidade da teoria da relatividade. Eu não consigo entender tudo que está na mente do meu marido e tudo que ele tem dito. Mas eu conheço o meu marido e ele é um homem confiável. Talvez nós não vamos entender tudo que Deus esteja fazendo em nossas vidas. Talvez nós não precisamos e nem precisemos entender tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. A única coisa que nós precisamos saber é que conhecemos Deus e Ele é confiável. Amém, igreja? Você tem que continuar seguro que você conhece Deus. E você sabe que se Ele está fazendo e se Ele está permitindo, é porque Ele quer o seu bem, porque Ele jamais trabalharia contra você. Então, quando eu olho para tudo isso, e quando eu olho para o texto de Romanos capítulo 8, e o texto de Romanos capítulo 8 está defendendo a teoria ou a teologia da segurança da salvação, da preservação dos salvos, da preservação dos santos. Romanos capítulo 8 é o texto que defende a ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. O crente não tem a possibilidade de perder a salvação. Quem foi salvo não joga a salvação pela janela, não perde a salvação. E Romanos 8 é o texto que defende a segurança da salvação. Por isso ele começa assim no seu primeiro versículo: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E aí Paulo vai discorrendo essa segurança que nós precisamos ter em Jesus quanto à nossa salvação. E aí ele chega então no hino que conclui esse capítulo. A partir do versículo 31,
É a doxologia de Paulo, é o hino de Paulo de adoração. Ele vai concluir este tema de maneira poética e falando até mesmo das suas próprias experiências, falando a respeito das coisas que ele viveu, das coisas que ele passou. E nas perguntas retóricas que ele faz, nós temos e já podemos ouvir um sonoro não, 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 não é impossível. O que diremos diante de todas estas coisas maravilhosas? Que coisas maravilhosas são? Que podemos dizer diante desta segurança que temos em Jesus, diante da liberdade que temos em Jesus, diante da impossibilidade de haver acusação e condenação sobre nós, diante da segurança que nós temos da salvação? Não temos. O que podemos dizer diante destas coisas tão maravilhosas? Paulo está se referindo a tudo que ele falou no versículo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu não entendo muitas vezes o que Deus está fazendo, mas Ele é confiável, eu confio nele. E aí eu descanso na soberania dele, sabendo que, porque eu confio nele, Ele jamais vai trabalhar contra mim, jamais vai trabalhar para o meu mal, jamais vai trabalhar para me prejudicar, jamais vai me trabalhar para me destruir. Não, jamais, porque Ele é amoroso. E a primeira afirmação que o apóstolo Paulo faz a respeito deste tema, que é também numa pergunta retórica: por que podemos confiar no amor de Deus? Por que podemos sentir o amor de Deus diante da sua soberania? E por que mesmo quando as situações são adversas, eu posso descansar no amor de Deus? Olha o que Paulo diz. A coisa que nós aprendemos a respeito do amor de Deus: se Ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? O que você mais precisava, Deus já lhe deu. O que o homem mais precisa, Deus já deu em Jesus na cruz, que é a salvação. O que mais importa para nós, Deus já nos entregou em Jesus Cristo naquela cruz, que é a salvação. Se o maior, o mais difícil, o mais caro, o mais necessário, o imprescindível, Deus já nos deu, Ele vai negar outras coisas que são menores? Como se Paulo estivesse dizendo: como podemos pensar isso? Como podemos imaginar isso? Como podemos imaginar que Deus se esqueceu de nós se Ele já deu Jesus na cruz? Como podemos imaginar que Deus não está preocupado com a nossa lágrima desta semana, se Ele já deu seu Filho na cruz e Ele mesmo chorou por nós quando o Filho estava morrendo na cruz? O que mais nós precisávamos, Deus já deu, que é Jesus, que é a salvação, que é a eternidade, que é uma vida com Ele para hoje e para todo sempre. Então Paulo parte da primícia do maior para o menor. Na lógica paulina ele diz assim: se Deus já nos deu a grande coisa, todas as demais coisas são muito pequenas diante do amor de Deus na sua soberania, e Ele vai nos dar de acordo com a sua soberania e de acordo com o seu amor. Olha o que o versículo 30 nos diz: depois de predestiná-los, Ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declarar os justos, lhe deu sua glória, ou os glorificou. Eu gosto muito desse texto porque glorificou está no passado. Mas espera aí, eu ainda não morri para receber um corpo de glória. Todos nós sabemos o processo de santificação. Então, todos nós sabemos do processo de justificação. Ele nos torna justo diante de Deus. Um processo legal, direito. Estamos falando aqui de termos jurídicos. Então Ele nos justificou, nos tornou justos diante de Deus. Jesus nos tornou perdoados, ou sem condenação, ou sem dívida, ou sem pecado, ou sem culpa alguma diante de Deus. E aí começa o processo de santificação. E esse processo de santificação é enquanto nós estamos vivos, até alcançarmos o final desse processo, que é a glorificação. Mas olha, o texto bíblico, talvez na versão que você tem em suas mãos, diz assim: e depois de declarar os justos, os glorificou. Passado. Nós sabemos que historicamente, ou na história, nós seremos glorificados no futuro.
Mas no céu, para Deus, já está tudo resolvido. É como se Deus estivesse dizendo, por meio de Paulo, aqui no céu já está tudo resolvido. Você já tem o seu corpo de glória. Você já terá o seu corpo de glória. Por isso eu já me antecipo e os glorifiquei. Ainda que historicamente isso não aconteceu, na eternidade isso já aconteceu. Deus já disse, está tudo resolvido. Fique tranquilo. O que você precisava eu já lhe dei. Não vou negar as outras coisas que você precisa também. Quando eu olho para isso, eu me lembro de uma história. Um pastor foi visitar uma jovem senhora. E aquela jovem senhora recebe o pastor, senta à frente dele e fica ali, fazendo o seu tricô. E enquanto ela fazia o seu tricô e conversava com o pastor, ela começou a lamentar da vida, começou a reclamar de Deus, começou a falar mal então do momento em que ela estava vivendo. Ela começou então a falar contra Deus. Parece que o mesmo sentimento de Jó, o mesmo sentimento de Davi no Salmo. Deus tem se esquecido de mim, Ele não se importa comigo, Ele não está preocupado comigo. E ela começou a falar isso, e aí o pastor pegou da mão dela, o crochê que ela estava fazendo, ou o tricô, agora não sei. As irmãs que fazem tricô, crochê, vão saber o que ela estava fazendo quando eu disser. Pegou da mão dela e disse assim, nossa, o pastor, mas que coisa feia que você está fazendo. Aquela mulher assustada olhou para o pastor e disse assim, não pastor, o senhor não entendeu, o senhor está vendo do lado do avesso. Vire e o senhor vai ver como é bonito. Aí o pastor olhou para aquela mulher e disse assim, aquela irmã, talvez a irmã também esteja vendo a vida do lado do avesso. Será que nós não estamos vendo as nossas vidas do lado do avesso? Será que nós não estamos vendo as nossas vidas, com os pontos que devem ficar escondidos? E por isso, muitas vezes nos sentimos abandonados por Deus, nos sentimos esquecidos por Deus, nos sentimos distantes de Deus, ou nos sentimos que Deus está distante de nós. Por isso Paulo vai dizer assim, confie na soberania e no amor de Deus, porque Ele já deu prova desse amor, Ele decidiu te amar, Ele escolheu te amar. Por isso, João vai poder dizer, nós só o amamos porque Ele primeiro nos amou. Só é possível nós amarmos a Jesus porque primeiro Ele nos amou. Só é possível nós amarmos Jesus porque primeiro Ele decidiu nos amar. Decidiu nos amar quando de nada belo tínhamos a oferecer. Decidiu nos amar quando pecadores éramos. Decidiu nos amar quando não nos interessávamos por Ele, quando não pensávamos nele, quando não acreditávamos fielmente nele, quando não dependíamos nele. Ele decidiu nos amar. Essa é a segurança que nós temos. O amor de Deus por você não depende de quem você é, não depende do que você faz, não depende do que você pensa, não depende de você. Porque o amor de Deus por você não está relacionado a você, diz respeito a Ele, diz respeito a quem Ele é, diz respeito ao que Ele faz. Não a nós, porque se dependêssemos de nós, de fato, Ele não teria qualquer motivo para nos amar. Mas porque eu posso descansar no amor de Deus diante da sua soberania e conjugar esses dois atributos de Deus? Porque quem decidiu nos amar foi Deus. E Ele decidiu te amar. E Ele não poupou nem mesmo o seu próprio filho. Ele não poupou o seu próprio filho. Mas a gente sabe quantas vezes nós postamos por aí nas nossas redes sociais, e talvez declarando um pouco da nossa mágoa e do nosso ressentimento. Eu quero dizer para a igreja que nós declaramos como seres humanos muitas nossas mágoas e os nossos ressentimentos nas nossas postagens. E revelamos nas nossas postagens o quanto somos amargos e amargas, igreja. Nós precisamos nos libertar disso. E aí, a gente posta, porque amor não é só dizer que ama. Amor é agir de fato. Amor é um verbo. A gente pratica amor. Quando a gente ama, a gente faz. Amor é um verbo.
E Deus declarou o seu amor a nós quando Ele nem poupou sequer o seu próprio Filho. Por isso, o versículo 34 nos diz assim, leia comigo. Quem nos condenará então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra à direita de Deus, intercedendo por nós. Além de Deus decidir nos amar, Ele praticou este amor. Ele enviou Jesus. Jesus então é a prática do amor divino. Jesus é a matéria, Ele materializou o amor divino. Jesus fez com que o amor divino se tornasse acessível, se tornasse possível, se tornasse visível, se tornasse sentido. Então Jesus Cristo vai e morre naquela cruz, mas olha que interessante, olha o privilégio que nós temos como crentes em Cristo Jesus. Quando você está com uma dificuldade, não é gostoso você participar de um pequeno grupo de oração? Você ligar para o irmão que você confia, para uma irmã que você confia, e você então dizer assim, meu irmão, minha irmã, eu quero abrir meu coração aqui. Estou passando por essa dificuldade, estou passando por essa tristeza, estou passando por esta dor. E eu queria que você orasse por mim. Não é gostoso quando nós sabemos que tem alguém orando por nós? Não é gostoso quando nós podemos orar por alguém? Nós nos sentimos amados quando alguém ora por nós. Quando alguém passa por nós e diz, eu estou orando por você, fique firme, não desanime, não jogue a toalha, fique firme. Não é tão gostoso nós sentirmos esse cuidado das pessoas? Agora lembre-se, você tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A mesma essência, 3 em 1. Esses 3, 2 intercede por você. Você já parou para pensar nisso? Olha o que o texto bíblico diz, no versículo 26 do capítulo 8. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Agora vem o apóstolo Paulo e vai dizer que também Jesus intercede por nós. Um intercede juridicamente, que é Jesus, legalmente, e outro intercede, emocionalmente por nós. Você tem 2 intercessores trabalhando por você. Você tem 2 intercessores olhando pela sua dor. Você tem 2 intercessores trabalhando pela sua dificuldade, trabalhando pela sua situação. Você não está sozinho jamais, mesmo que uma comunidade como essa venha se esquecer de orar por você, venha se esquecer de ser companheiro com você, venha se esquecer de caminhar com você, venha se esquecer de demonstrar amor por você. E ficar só nas palavras, não fique magoado, não fique magoada. Você tem a Jesus, o seu grande intercessor. Você tem o Espírito Santo como seu grande intercessor. Confie nele, descanse nele. Olha que privilégio nós temos. Ele é soberano e continua sendo amoroso. E ele é tão amoroso que ele intercede por nós, que ele trabalha quando estamos dormindo, que Ele vai à frente, conhece o nosso futuro e sabe o que vai acontecer amanhã, e já está lá no amanhã trabalhando por nós. Por isso, o salmista diz, continue entregando o seu futuro a Ele, e descanse nele, porque as demais coisas, o demais, Ele vai cuidar, Ele vai fazer, Ele vai trabalhar. Não sinta-se sozinho, não sinta-se sozinho. Claro, nós precisamos de pessoas, O homem precisa de Deus, mas o homem também precisa de pessoas. Já no século XVI, o avivalista falava a respeito disso. Pessoas precisam de Deus, mas pessoas precisam de pessoas. Mas Deus continua sendo amoroso. E por que eu posso confiar no amor dEle? Porque, como o texto bíblico diz, o nosso advogado está lá, intercedendo por nós, no tribunal da eternidade. E esse advogado ganha todas as causas. E o juiz, quando ouve o advogado, e Deus, quando ouve Jesus, diz, inocente, absolvido, inocente. Ele te ama.
E é por isso que eu posso confiar no amor dele, porque ele é meu advogado e tem lutado pelas minhas causas e conseguido a minha absolvição diante do juiz. Mas nós jamais podemos perder de vista que este amor não nos livra de passarmos por situações adversas. Que este amor, e na sua soberania, não nos permite passar por situações das quais nós não gostaríamos de passar, das quais talvez fujamos de passar. Mas até mesmo nas situações adversas e difíceis da vida, lá está declarado o amor de Deus. E por isso o apóstolo Paulo pode dizer, não há nada que venha e tenha o poder de nos separar do amor de Deus. Claro, volto a dizer, enfatizo isso. Paulo está aqui defendendo a segurança da salvação. Então, no texto tão conhecido que nós temos, no versículo 35, é como se Paulo estivesse dizendo assim, nós vamos deixar de amar a Jesus por causa das nossas aflições? Porque o apóstolo Paulo vai dizer, Jesus jamais vai nos deixar de amar. Porque quando Paulo faz as suas perguntas retóricas, do versículo 35, do versículo 37, do versículo 39, ele está se referindo ao amor de Jesus por nós, e não do nosso amor por ele. Então o texto bíblico diz assim, o que nos separará do amor de Cristo? Será que tem alguma coisa que faça com que o amor de Cristo por nós diminua? De forma alguma. Agora, existe alguma coisa que possa fazer com que eu abra mão do meu relacionamento com Jesus e eu venha a perder a salvação? De forma alguma. Porque eu tenho certeza que o apóstolo Paulo está falando a respeito do amor de Jesus por nós e não do nosso amor por Jesus. Olha o versículo 37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E olha o versículo 39. Nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas vamos voltar para o versículo 35. E vamos pensar nas nossas adversidades, vamos pensar nas nossas lutas, vamos pensar nas nossas tristezas, vamos pensar nas nossas dores. E vamos pensar naquele momento e naquele dia em que nós dissemos, Pai, cadê o Senhor que não está vendo tudo isso? Onde o Senhor está que não age? Cadê o Senhor que não atua? E o apóstolo Paulo vai então, nessa pergunta retórica, colocar algumas situações. E ele diz, serão aflições, talvez na sua tradução seja tribulações. A ideia de tribulação é a ideia de aperto da alma, é a ideia de engasgo, de sufoco. Sabe, aqueles momentos da vida que são tão atribulados, ou são tão aflitivos, que nós sentimos uma dor no peito, que às vezes a gente puxa o fôlego e não vem. É disso que o apóstolo Paulo está falando, de situações assim, que apertam o nosso peito, que dói demais, né, por coisas que a gente vive. Então, na minha tradução está, serão aflições ou calamidades, tribulações ou sofrimentos. Talvez na sua tradução esteja sofrimento. A ideia de sofrimento é a ideia de alguém que está num beco sem saída. É a ideia de alguém que está num túnel onde não tem escape. É a ideia de alguém que está num lugar escuro, fechado, como se fosse uma cela, né, de isolamento, numa prisão, onde ele não tem acesso a nada nem a ninguém. Essa é a ideia de calamidade, essa é a ideia de sofrimento. De perseguições, e vocês sabem o quanto o apóstolo Paulo foi perseguido. Fome, consequência de perseguição. Não consigo trabalhar, não consigo, né, consolidar meus projetos, e aí faltam os recursos. Miséria ou nudez traz consigo o sentimento de vulnerabilidade social. Pessoas que socialmente vivem uma situação de vulnerabilidade. Homens e mulheres, meninos e meninas. Essa é a ideia de miséria ou nudez. Perigo ou ameaças de morte. A ideia de ameaças de morte talvez na sua tradução esteja espada.
A ideia de espada é de alguém que desfere de fato contra nós um golpe para matar-nos. O apóstolo Paulo diz: será que alguma dessas coisas faz com que nós venhamos a nos esquecer do amor de Deus por nós? Não dá. Quando eu olho para essa lista do apóstolo Paulo, eu não posso pensar, deixar de pensar no texto de 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala sobre as suas aflições. Fala sobre os momentos difíceis que ele teve, de prisão, de naufrágio, de chicotadas que ele recebeu, de açoites que ele levou. Ele está pensando em tudo isso. E ele está falando, mesmo quando eu recebi os meus açoites, mesmo quando eu vivi os meus naufrágios, mesmo quando eu vivi em cadeias, eu jamais deixei de saber e de sentir o amor de Deus. Porque eu não preciso entender o que Ele está fazendo. Eu preciso confiar nele. Eu não posso continuar olhando a minha vida do lado do avesso. Eu tenho que olhar pela frente e ver os pontos bem justinhos, bem desenhados, bem trabalhados, e os pontos bonitos. Por isso, quando a gente olha para esta lista, é a terceira afirmação que o apóstolo Paulo faz a respeito de que podemos confiar no amor de Deus. Mas ele já vinha falando a respeito disso nos versículos 28 e 29. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Não é experiência minha, versículo 28. Não é sentimento meu. Olha o que ele fala no versículo 28, o apóstolo Paulo. E sabemos, não sentimos, não achamos, não temos a impressão, não temos a tendência. Sabemos e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Como se o apóstolo Paulo diz, Deus nunca vai trabalhar pelo seu mal. Deus nunca vai permitir que alguma coisa ruim, difícil, trabalhosa aconteça em sua vida para lhe destruir. Ele não vai fazer isso, mas o que ele está fazendo é esculpindo a imagem de Jesus em você. O apóstolo Paulo sabia que o grande alvo de Deus em nossas vidas é nos tornarmos cada vez mais parecidos com Jesus. As coisas cooperam para que cada vez mais eu me pareça com Jesus. Eu seja mais humilde como Jesus é. Eu seja mais paciente como Jesus é. Eu seja mais sensível como Jesus é. Eu seja menos agressivo como Jesus é. Eu posso ser difamado e eu posso ser levado para o matadouro, mas eu não vou difamar, eu vou continuar calado e recebendo as aflições calados, porque eu quero ser como Jesus. As coisas estão cooperando para você olhar no espelho e não ver mais você e ver Jesus sendo refletido. Ele sabe, Paulo fala, sabemos, pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Então, o apóstolo Paulo faz uma afirmação, versículo 28. E ele explica o versículo 28 no versículo 29. O versículo 29 é a explicação do versículo 28. Então, quando você fala assim, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, lembre-se do versículo 29. Qual é o alvo da cooperação de Deus para aqueles que o amam? Se tornarem parecido com Jesus. O versículo 29 responde o versículo 28. Todas as coisas cooperam. Eu sei que muitas vezes o nosso sentimento é de materializar esta cooperação para o nosso momento. E nós temos então um pensamento positivista de que a coisa vai melhorar, porque todas as coisas cooperam. O emprego vai chegar porque todas as coisas cooperam. A pessoa vai ser curada porque todas as coisas cooperam. Mas enquanto a pessoa não for se parecendo com Jesus, talvez o emprego não chegue. Talvez a cura não chegue. Talvez a reconciliação não chega. Talvez a mágoa não vá embora. Porque o alvo de Deus é fazer com que você seja parecido com Jesus.
É por isso que nós temos vida cristã. É por isso que nós somos chamados de cristãos, para que cada vez mais Cristo seja evidenciado em nossas vidas. Como eu queria poder na manhã de hoje dizer, fique tranquilo, porque todas as coisas cooperam para você se parecer com Jesus. E se você tiver que andar no deserto um tempo mais, glorifique a Deus, porque está cooperando para você se parecer com Jesus. Se você tiver que amargar o desemprego mais um pouco, Deus está trabalhando para que você se pareça com Jesus. Se você tiver que lidar ainda com relacionamentos quebrados, é porque Deus está trabalhando para que você se pareça com Jesus. Talvez Ele quer te ensinar o perdão, não sei, não quero sugerir. É Deus quem sabe como Ele trabalha com você. Mas eu não posso perder de vista que ali está o amor de Deus. Porque o alvo dele é me tirar desse nível e levar para esse, e me tornar de fato um seguidor de Jesus. O apóstolo Paulo, então, nas suas perguntas retóricas, ele faz 3 afirmações. Por que eu posso confiar no amor de Deus? Primeiro, porque Deus me amou quando eu de nada belo tinha a oferecer. Deus decidiu me amar e ponto. Não tem nada a ver comigo, é com Ele. É decisão dEle. Tem a ver com o caráter dEle, não tem nada a ver comigo. Versículo 32. Porque eu posso confiar no amor de Deus, porque Ele praticou, ou seja, Ele evidenciou este amor, Ele colocou em prática este amor, dando o seu Filho para morrer naquela cruz, para que se tornasse intercessor de nós. E por último, por que eu posso confiar neste amor de Deus, na sua soberania? Porque não há nada que aconteça em nossas vidas que não seja para o nosso proveito, que não seja para o nosso bem, que não seja para que o alvo e o objetivo da nossa fé seja concluída, nos parecermos mais com Jesus, termos mais o ideal de Jesus nas nossas decisões, no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de falar, no nosso jeito de sentir, no nosso jeito de decidir, no nosso jeito de empreender, no nosso jeito de sonhar. Jesus, Ele quer impregnar a sua vida, e Deus quer impregnar a sua vida de Jesus. Por isso eu posso confiar no amor dEle. E quando eu olho para tudo isso, volto a dizer, eu me lembro de 1 João capítulo 4, versículo 19. Só é possível amar a Jesus, porque um dia, primeiro, Jesus me amou. E porque Ele me amou, Ele me ensinou a amá-lo. E assim eu quero falar, e eu só posso falar como, por exemplo, o autor de Hebreus fala, porque um dia Jesus me amou. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 6. Quero ler com você o versículo 19. E depois eu quero ler com você o versículo 13 e o versículo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 19. Eu só posso falar como autor de Hebreus, porque um dia Jesus me amou. Olha o que o autor de Hebreus diz. Essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Ela nos conduz até o outro lado da cortina, para o santuário interior. Que esperança é essa? A esperança de que Deus continua sendo soberano e amoroso sobre a minha vida. Olha o que o texto bíblico diz no versículo 6 do capítulo 13. Vamos esperar ali. E que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram e pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Eu só posso dizer como autor aos Hebreus que Jesus, Ele não teve, o medo de ser exposto à vergonha pública, porque Ele me ama. Para Ele pouco importava
porque Ele nos amou até o fim. E quando o texto de João diz que Jesus nos amou até o fim, não foi o fim da cruz. Jesus nos ama até o fim da nossa existência. O amor de Jesus não parou, não acabou, não morreu na cruz. Quando o texto bíblico diz em João 13, porque Jesus nos amou e nos amou até o fim, não está falando da cruz, está falando da nossa existência. Nos amou até o fim, até o último dia da nossa história. Ali está o amor de Jesus por nós. Eu só posso dizer o que o salmista diz no Salmo 4, versículo 8. Porque Jesus me amou primeiro. Olha o que o Salmo 4, 8 nos diz. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Vamos ler de novo? Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Olha o 56, 3. Eu só posso dizer como salmista em 56, 3, porque Jesus me amou primeiro. Quando eu tiver medo, porém, confiarei em Ti. Em quem você tem confiado? E eu só posso dizer como Moisés diz, lá em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27. Porque Jesus me amou primeiro. Leia comigo Deuteronômio 33, 17. 27, perdão. O Deus eterno é seu refúgio, e seus braços eternos o sustentam. Expulsa os inimigos de diante de vocês e grita: destruam esses povos. Eu só posso dizer como Moisés disse, porque Jesus me amou primeiro. Mas agora eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmo. Eu quero ler o último versículo com vocês na manhã de hoje. Eu quero ler com vocês o versículo 3 do capítulo 5 de Salmo. O texto bíblico diz assim: escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Os dias são trabalhosos, igreja. Administramos e carregamos tristezas e lutas. Escuta minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento meus pedidos e fico à espera. Essa tem sido a sua prática, igreja. Deus tem ouvido a sua voz todas as manhãs. Você tem confiado os seus dias a Ele todas as manhãs. Porque podemos confiar os nossos dias todas as manhãs a Deus? Porque Ele nos ama e Ele é soberano.